Sejam bem-vindas ao Move Matter Talks, esse que é o videocast que tem a intenção de trazer o exercício físico como tempo para si no contexto da maternidade. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial. Inclusive, é uma conversa que a gente vai tratar aqui da origem do Move Matter Talks. Brenda vai apresentar a nossa convidada. Pedro, a gente está aqui com a nossa Larissa, ela que é produtora executiva do nosso podcast. Eu acho muito chique falar isso. E mãe da Alice. Lari, seja bem-vinda, querida. Obrigada, que prazer estar desse lado aqui do Muito podcast. prazer nosso, Lari. A Lari foi convidada, gente, assim, meio que uma emboscada, né? A gente não avisou que era hoje. Ó, tem um horário aqui e tal, vambora, vou e foi. Quando ela viu, ela estava sentada aqui, colocamos um copo aqui, ela e vamos. É isso aí, vamos no improviso aqui. Mas me conta, Lari, assim, eu sei, né, especialmente quem ouviu o nosso episódio piloto, né, da primeira temporada, ouviu, né, a história do nascimento do podcast, a história do Pedro, né, a minha história também, o tanto que o Pedro observou em casa com a Maria Júlia, esposa dele, como que as coisas mudam, né? A relação com tudo, inclusive com o exercício, muda depois da maternidade. E ele, como o seu personal, né, também observou isso em você, e você também observou isso em você, isso veio, né, em conversa. Me conta aí a sua versão, né, desse mesmo fato. Eu quero ouvir o outro lado. Nossa, é uma história, assim, longa aí. Mas, resumindo, assim, pra gente entrar bem específico como a relação com o Pedro e dessa, né, já relacionada à maternidade, foi que eu percebi, eu me mudei de cidade, eu morava em Belo Horizonte até agosto do ano passado, e a gente não repara não se eu ficar meio emotiva, já falei aqui, porque é um ponto, assim, sensível. Sim, Feliz, emocionante e feliz, mas, sim. Fique à vontade, querida. e quando eu fui me mudar de cidade em agosto, eu estava feliz com a mudança, era pro bem, e eu sofria muito despedir do Pedro. Era Que um lindo. ponto sensível, toda vez que eu pensava, eu falava: "Não vou conseguir". Aí eu resolvi escrever uma carta para ele, Entendi. que aí eu elaborei, né, toda essa relação com a atividade física. Já comecei assim, que foi o que me salvou no meu puerpério, que eu fui muito sozinha no meu puerpério. Minha família não é daqui. O Uhum. pai da minha filha é chefe de cozinha, tem essa rotina, assim, de trabalhar à noite, final de semana. E eu só fui ter babá próximo da minha época de voltar ao trabalho, de retorno ao trabalho. Então, assim, era eu e minha filha, pra tudo. E o único momentinho que eu tinha ali pra mim era atividade física. Como eu já tinha essa prática, já tinha meu compromisso com o Pedro, eu voltei rápido, com 2 meses, assim, considero rápido. Com 1 mês eu fui liberada, eu precisei de mais 1 mês para pelo meu obstetra, nessa liberação, depois mais 1 mês para ajeitar ali a rotina, e comecei, e voltei. E na época eu não tinha dimensão disso. Quando eu fui encerrar esse ciclo com o Pedro por conta da minha mudança, que eu parei para pensar e falei: "Gente, eu não tinha noção o quanto aquilo era importante". O Pedro não era meu personal, ele era meu amigo. Uhum. Era meu a hora que eu desafogava ali, que eu tinha um minutinho para mim, porque era assim, viver para ela, né, para o bebê. Sim. E aí, sim, eu falei: "Nó, eu tô despedindo, né, de uma amizade, de uma parceria", e ele não foi meu personal só na gestação não, eles foram 10 anos, Uhum, né, sim, então, sim, nó, pra mim foi essencial, assim. sim. Acho que Pedro foi a rede de apoio emocional sua, tá? Porque quando a gente pensa em rede de apoio, assim, na teoria, né, das relações de ciclo de vidas familiares, a gente evoluiu como sociedade, né, a gente evoluiu como comunidade, né, e essa comunidade foi virando uma sociedade com algumas regras invisíveis, e a criação de um filho, ela é sempre feita a muitas mãos, né, aquela frase, a gente precisa de uma aldeia para cuidar de um filho. E aí quando você pensa assim, os papéis que as pessoas desempenhavam antigamente, né, quando a gente de fato vivia em comunidade, e aí quando eu falo comunidade, não tem que morar dentro da casa do outro, não, mas assim, se você pensar assim, o jeito que as nossas tias, as nossas avós eram muito mais próximas, claro que tinha uma fofoquinha de família aqui ou ali, né, mas assim, uma sabia muito mais da outra, entrava muito mais na casa da outra, do que hoje, assim, nós estamos hoje apartados, cada um no seu apartamento, nessa lógica da nossa cultura do individualismo, né. Então, a gente hoje é muito sozinho. Então, hoje as mulheres no puerpério, elas vivem essa solidão, assim,
elas vivem essa solidão na carne, sabe? Então elas são só elas para cuidar da criança de noite, para fazer a própria comida, para às vezes não vai fazer a própria comida, às vezes vai comprar, mas elaborar que tem que pedir É. o iFood já é um trabalho mental, né? E tudo isso era feito pela comunidade. Então, sempre tinha aquela tia que era quem fazia comida, fazia as quitandas, deixava ali uma comida, uma rosca, ou uma galinhada, ou a própria canja da mulher parida, né? Uhum. E tinha a mãe, a avó, tinha sempre uma parteira que era ou a madrinha, ou a tia, ou a conhecida, né? Então, a gente assim, tinha esse papel comunitário. E existia também as pessoas de apoio emocional, que podia ser uma amiga, uma prima mais velha, que talvez ela não ia lá trocar o fraldo do seu bebê, ela não ia lá acalmar ele de noite para você dormir, mas ela ia lá só te escutar. Bater um Uhum. papo, assim, sabe? E vocês iam fazer, às vezes, um crochê juntas, sabe? Assim. Ou então vocês iam passear num bosque ali perto juntas, né? Uhum. Assim, hoje eu vejo nós, né, especialmente no meu trabalho, eu sou uma rede de apoio paga, sou uma rede de apoio profissional paga. Eu sou aquela prima que sabia de amamentação e chega na sua casa e te mostra como é que amamenta. Eu sou aquela prima que já viu muita gente amamentar e te coloca seu bebê no seu peito porque eu já tenho aquela mãe ali de colocar, pega, sabe? Só que eu sou paga, né? Eu não sou Uhum. prima. Então, assim, nós, profissionais da saúde materna e infantil, nós somos a substituição da rede de apoio natural, né? E existe essa rede de apoio emocional, que às vezes vai ser feito por um psicólogo, às vezes vai ser feito pela pessoa que trabalha na sua casa, por exemplo, a Rorô, que trabalha lá em casa, inclusive um beijo para ela. A Rorô, quando eu tive o Gael, ela vinha uma ou duas vezes na semana. E aí, quando eu tive o Gael, eu queria que ela viesse 3, para me ajudar mais. Mas no dia que ela vinha, ela ficava batendo tanto papo, e aí eu acho que ela via que eu estava sozinha, e ela começava a contar casos das tias dela lá do interior e tal, e uns casos. Aí teve um dia eu falei assim, gente, eu vou não trabalho nada, fica só conversando aqui comigo. Aí, depois eu pensei assim, Brenda, o trabalho da Rorô também inclui seu bem-estar, e seu bem-estar também inclui ouvir uma conversa com um adulto que não seja ver uma criança chorar e trocar uma fralda e falar, olha, o cocô dele estava mais amarelo ou mais verde hoje de manhã, hoje à tarde. Então, assim, ela me contando as conversas, né, das histórias da família dela, as histórias dela mesmo, era uma forma de eu espairecer, né, era uma forma de eu não falar de criança, não falar de bebê. Então, acaba que sim, uma rede de apoio emocional, né? Uhum. Com certeza. Então, eu vejo que Pedro fez esse papel Você pegou um aí. ponto bom, né? Que eu acho que eu nunca tinha refletido sobre isso. Porque a gente, nesses 10 anos, né, tirando o início ali, né? Que demora um tempo ali né? Você pegar ali, você só personal dessa pessoa ou ela vai construir uma relação de amizade, né? Aqueles primeiros meses ali, depois disso a gente sempre foi, né, amigo, sim, desde sempre, e a gente vivendo fases parecidas de vida, né? Então a gente tinha Sim. essa conexão de sempre, assim, né? A gente sempre teve essa troca de liberdade de falar das coisas ali que a gente estava vivendo. E na sua maternidade não foi diferente, né? Eu também era pai recente ali, já tinha E o a Caetano, Nara era recente, a bem Nara pareada com é a bem Alice. pareada. Então a gente conversava, a gente tinha essa troca, assim, né? Ali, real, É. de paternidade, maternidade, de coisas que a gente tinha pensamento parecido sobre isso, né? Sobre a criação, coisas que um trazia para o outro de forma de pensar diferente. Então, realmente, essa parte, a gente sempre teve esse vínculo emocional, assim, né? De amizade, momento de vida, de ter idade parecida. Realmente, essa relação sempre foi muito forte, assim, foi muito mais do que uma relação comercial ali, né? Desde sempre. E, assim, é um grande privilégio ter a Larissa aqui junto, né? Porque eu te admiro, assim, muito, assim. Sempre admirei. Falei, pô, a Larissa é uma pessoa diferenciada, assim. Da forma como ela vê a vida, das relações, né? Sempre foi agregadora. E eu acho que eu sou também, assim. Sempre pensei, pô, que legal, como que ela consegue fazer essas pontes
de diversas formas, assim. Então, é um grande privilégio, né, apesar de ter a despedida ali dos treinos, Foi um começo. foi um breve período Legal. um pouquinho mais distante e agora a gente está unido de novo nesse projeto, é um grande privilégio. Ah, para mim é um prazer, porque eu acredito na sua competência demais, então ser incluída nisso é uma honra. Mas, assim, só puxando um gancho aí que você, né, a gente comentou dessa questão emocional e também a sua conduta, por você ter vivido, né, a paternidade recente ali, eu acho que a sua conduta profissional também foi muito boa para me manter frequente, sabe? Você foi me tirando o olhar, porque eu tinha essa questão da performance, da estética, que nunca era bom, que nunca era suficiente. Isso na nutrição, né, que eu sempre tive acompanhamento com nutricionista, eu não achava que eu estava bem. E você foi, assim, sem me puxar muito ali naquele pós-parto, assim, eu dando conta de fazer. Eu acho que você soube conduzir o treino sem me falar nada e de uma forma que não estava me, assim, que eu não me sentia incapaz de fazer. Eu não dormia bem, a Alice não dormia bem. E aí, como a maioria, né? Você foi me levando do jeito que eu saí. Nossa, que bom, esse treino foi bom. Nossa, que foi legal conseguir fazer achando que ia ser horrível. Então, assim, você me manteve próxima ali também, porque se tivesse sido diferente a sua condução, eu acho que eu falava, acho que isso aqui pra mim não dá agora, não. A gente Tá me sendo construiu pior do isso que melhor. ao longo dos anos, né? Assim, acho que isso foi sempre uma missão minha enquanto profissional. Eu sempre eu pessoalmente tenho um pouco de distanciamento com a estética, não é uma coisa que me pega, eu acho que é um privilégio do homem também, né? Não sou porque eu sou, nossa, que cara iluminado, que consegue, não. Eu não preciso socialmente, é, né? A beleza não é tão não vai me colocar num lugar tão diferencial e eu sempre fui um pouco mais desapegado nisso. E quando eu entrei para trabalhar, eu entrei para educação física e comecei a trabalhar com personal num ambiente que é altamente, os níveis estéticos altamente exacerbados, eu sempre entendi que era uma missão minha equilibrar um pouco esse ponto, né? Então, acho que a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, né? Eu acho que a Larissa que começou a treinar comigo ali dava muito mais valor para isso do que até mesmo antes de ser mãe. A gente já tinha conseguido dar uma diminuída ali, tipo, não é valor, talvez a palavra seja, não é valor, é o peso. Isso a gente conseguiu diminuir o peso disso ali, né, ao longo do tempo de uma forma gradativa ali, né? Pontualmente, eu acho que você chegou muito mais preparada ali na maternidade, e na hora que foi, né, no pós-parto, eu tinha vivenciado isso algumas vezes, né, profissionalmente, tinha vivenciado isso com a Maria Júlia também, cara, não é não é o físico em si, eu acho que talvez ali começou a plantar a sementinha do Move Matter Talks ali, né, nesses momentos e acabou chegando. E é legal ver esse processo de desapego com a resposta estética o tempo inteiro, né? E começar a ver as pessoas encarando o exercício físico com outros benefícios que eu, sinceramente, acho que o exercício físico é muito poderoso, vai muito mais além do que o estético. O estético, ok, é uma coisa legal que ele entrega também, mas ver as pessoas se envolvendo com ele por outros motivos e colhendo outros benefícios me deixa muito motivado e muito feliz com a minha escolha profissional. Então, passou muito por esse campo, assim. E sua história com o exercício é muito legal também, né? É muito legal. Ah, eu acho que eu sou a prova viva de tudo que você falou aí, porque eu tenho certeza que me segurou demais e que né, me ajudou em tudo, assim, nesse momento de puerpério, mas até para encarar uma gestação que a minha, eu fui privilegiada, assim, foi muito tranquila, eu não tive grandes queixas, então eu atribuo, né, não tive a experiência de uma gestação sem ter tido uma prática de atividade física antes. Então, não tem como comparar, não sei qual que é o peso disso, mas certamente, assim, eu tenho certeza que grande parte do meu conforto durante a gestação foi por conta dessa prática regular, assim, que já vinha, né, consolidada. Tem uma coisa que eu não esqueço. A gente estava nos primeiros anos ali de trabalho e aí você ia consultar com um médico em São Paulo, desses picaretas, assim, e tal, cara. A gente tinha muito pouco tempo de vínculo, assim. E aí ela trouxe pra mim, assim, ela já confiava em mim, né? Porque ela abriu, porque ela poderia simplesmente ir marcar e nem só falar, ó, tô indo e tal, tal. Mas eu lembro que você marcou lá, mas já perguntou o que você acha e tal. Puta, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar aqui? Que o ideal é eu já dar uma martelada aqui e falar assim, olha,
cara, não vai porque é Aham. furada. Uhum. Aí você tem que dar aquela respirada, porque eu falei assim, essa mensagem, se ela chegar desse jeito, né, não vai bater bem. Talvez eu que vou ser espirrado da história e no Sim. final das contas, Perfeito, no final das contas não vai ser bom pra mim, por relação comercial, mas principalmente não vai ser bom pra ela, porque ela vai cair na mão Sim, da pessoa que vai bagunçar o negócio todo, né? sim. E aí a gente conversou ali, né? Não foi uma conversa só no dia do treino. Eu, pô, vou ter que reunir um material aqui Uhum. pra fazer uma curadoria Mas ele de foi uns toques matérias. super tranquilos, assim, uma opinião, não foi nem em tom professoral, nada, né? Aham. Foi Estratégico ali. sutil, foi super. Que eu nem fui, nem nada. Eliminei essa ideia doida. E foi legal ver esse avanço todo aí, tipo, né? Depois você já entendeu ali a partir daquele momento que essas estratégias mirabolantes ou, né, aquelas promessas, né, muito fora do comum já não seria um Uhum. melhor caminho, já não Sim, aparecia mais isso sim. e aí você foi gradativamente também ali com outros profissionais equilibrados que foram entrando no momento. Uhum. E eu sempre admirei assim, sua relação com o exercício, porque você sempre fez, né? Isso era para você muito importante sempre. Sua alimentação ali também, você sempre teve esse cuidado e eu sempre admirava porque eu não tenho, né, assim, tem um pouco mais depois do BLW, mas eu não tinha muito essa. Pra mim, qualquer coisa servir. Eu, pô, Larissa come legal, né, cara? Ela come com prazer as coisas, assim, ela se preocupa, ela faz as coisas dela. E eu vi também que não era aquela coisa também que me dava repulsa da loucura, né? Tipo assim, Aham, a pessoa do pozinho pra tudo, aham. da cápsula pra tudo. Nossa, que legal. Então, eu fui aprendendo muito com você dessa relação de equilíbrio com o exercício, porque eu sempre fui 880, várias vezes eu fiz mais do que era para fazer e acabava dando um rebote ali de momentos sem fazer e com alimentação totalmente, assim, era muito legal. Como que foi isso? Como que o exercício entrou na sua vida? Como que a alimentação? Onde que entrou esse set aí? Ó, essa consciência veio depois de adulta. Quando criança, minha mãe, né, me matriculava, fiz natação, fiz balé, fiz tênis, mas assim, abandonava, fazia um tempo, assim, abandonava, não via assim tanta importância nisso. Tanto amor, assim, gostava, mas ficava para lá. E aí, na faculdade, eu tentei uma coisa ou outra, tenta matricular ali na academia, aí pega aquele instrutorzinho que monta sua ficha de academia, que, né, às vezes eu não tinha maturidade, na verdade, para levar aquilo ali a sério, Uhum, para me comprometer, não posso culpar nenhum profissional, não. A uhum. culpa era minha mesmo, mas não tinha É compartilhado. repertório, eu não tinha também Também repertório para malhar sozinha, e isso ficava para lá. Tentei uma aula de spinning, e aí quando eu me formei, eu sou formada em direito, comecei a estudar para concurso público. E via muito assim que a rotina começa a girar só em torno daquilo. Eu falei, eu preciso ter algum hobby. Porque aí Uhum, começa aquele terrorismo também, não pode mais sair, não pode mais fazer nada, porque sua vida é estudar, tudo mais. uhum. Então, não posso sair, mas sempre gostei de sair, continuava saindo, mas fui procurar uma atividade física. E aí, na época, ainda não existia a Bodytech ali no Belvedere, Uhum, e fui para uma academia que existia lá na época. E tinha uma aula de Muay Thai. Eu peguei e comecei a fazer o Muay Thai. uhum, Apaixonei, adorei. E esse professor, na época, ele era personal também, era professor de educação física, e ele saiu, das aulas de Muay Thai só para dar personal. Então, eu comecei a fazer personal com ele. E eu falo que ali minha relação mudou, assim, ele me abriu esse mundo e eu realmente comecei a treinar várias, assim, eu comecei com provavelmente 3 vezes na semana com ele, isso uhum, foi lá em meados de 2013. E aí, em 2016, eu passei no concurso. uhum, E ele não tinha mais horário, para adequar ali, porque aí eu ia trabalhar, meu horário não estava tão flexível, e tinha acabado de abrir a Bodytech, tinha pouco tempo. Falei: uhum. "Ah, vou para lá. Sei que lá tem uns instrutores legais, uma estrutura massa, não vou treinar com personal". E aí quando eu fui para lá, eu conheci o Pedro, e ele montava, a princípio ele era, né, profissional lá de salão de musculação. Não, foi antes disso. Foi antes de eu passar no concurso, porque quando eu passei no concurso, Foi você antes, virou meu personal. Eu isso. mudei pra Bodytech um pouco antes, meus É, horários não estavam batendo, e você já começou a fazer minha ficha é, por volta de 2015, 15, assim. E 2016, quando eu fui aprovada, que eu fui tomar posse, aí eu falei: "Agora eu não vou ter a disciplina de vir sozinha pra Uhum. cá". Então,
o Pedro começou a me treinar como personal mesmo. E mas aí foi por essa questão de arrumar um hobby ali para encaixar no cenário de estudante de concurso e apaixonei. Aí entrei na vida, assim, entrei nisso com tudo. E a parte de alimentação, de onde que vem isso? Porque tem uma parada que você também, além da qualidade, do equilíbrio, é uma coisa que também para mim foi muito novidade com a nossa relação, assim, que você tem o prazer de fazer, de preparar, você sempre se interessou por isso, né? Você eventualmente fazia um curso ou outro ali. Ó, eu sempre comi bem no sentido de comer tudo na minha casa, assim, eu nunca tive hábito de tomar refrigerante, assim, não tomo refrigerante, não era ofertado, nunca teve proibição, mas não tinha isso. Mas eu senti realmente, acho que uma necessidade ali para me preparar para o treino. Foi Hum. uma eu acho que uma época de rede social também, que começou a vir muita gente, postando academia, vida saudável, e isso me olha, isso aqui anda junto. Eu não conhecia tanto esse meio. Então, ó, isso aqui anda junto, eu posso, olha, o que que eu tenho que comer? Eu não sei o que eu tenho que comer antes de treinar. Ó, pra eu ganhar músculo que eu tô querendo, o que que eu tenho que comer depois? Então veio com esse interesse. E aí, né, fui numa nutricionista. Tinha até uma colega minha que estudava para concurso comigo, que ia em uma, eu via ela levando as coisinhas para comer, assim, para o cursinho, Uhum, dera cursinho presencial. uhum, Falei, olha, me indica que eu sou nutricionista. E aí eu comecei a ir e entrou na minha, assim, disciplina. Mas era uma fase, assim, que eu tinha uma flexibilidade de horários. Então eu uhum, conseguia fazer, eu conseguia ter tudo em casa, uhum, fui criando minhas estratégias, assim, fui descobrindo receita, porque eu sempre gostei de cozinhar. uhum, E aí eu fazia alguns cursos de culinária e eu comecei a adaptar, olha, esse aqui eu aprendi a fazer. Será que dá pra fazer de um jeito mais saudável? Eu ia lá, ó, o que tá aqui e fui. Tomando gosto e vendo o resultado. E, né, não vou ser hipócrita aqui, que o resultado estético me motivou muito. uhum, E eu tinha, assim, né, uma parte do corpo que eu sempre me incomodava. Eu via: "Nossa, eu tô regular", a minha barriguinha sempre me incomodava, nada saía. "Nossa, eu tô regular aqui na alimentação, isso aqui é bom". Então foi muito por isso, vendo resultado. Reforço sim, positivo. Reforço positivo. sim, sim, sim. Muito legal. E aí né, eu tive o privilégio de acompanhar todas essas fases e tive o privilégio de acompanhar a Larissa mãe, assim, se envolvendo com a maternidade e aprofundando, assim, aí, mais uma vez, assim, orgulhoso, assim, pô, que legal, cara. É, eu particularmente, para mim é admirável, assim, a pessoa que se envolve, tanto a mãe quanto o pai que estuda, que quer saber, que está sabendo, que tá envolvido, que o olho tá brilhando com o momento que o meu olho brilha. Então, quando eu vejo alguém que o olho brilha também, eu falo assim, cara, que legal, assim. E aí, né? Então foi. E como que foi isso ali? Como é que foi esse momento, né, casando com a sua vida e com exercício físico e com todo esse contexto, ou, sei lá, aleatório, né, com suas percepções sobre esse momento da vida? Ó, eu sempre quis ser mãe, era algo, assim, que pra mim não tinha a menor dúvida sobre isso. E, eh, não romantizo, não romantizava, mas assim, não. Claro que é muito difícil, mas eu mergulhei, assim, de cabeça, então não era uma coisa sofrida. Olhando pra trás, eu vejo: "Nossa, foi sofrido demais". Mas quando eu estava lá, eu falava: "Não, tá ótimo, não, que fase boa". Aí passava um pouquinho, crescia um pouquinho, falava: "Nó, que fase ótima", assim, sempre Aham, a melhor fase era a que eu estava. aham, Inclusive agora, eu continuo achando. sim. E assim, realmente eu mergulhei de cabeça, é minha prioridade. Então, de fato, isso impactou, obviamente, na prática de atividade física, na alimentação também, Uhum, assim, nossa, teve fase realmente que larguei a alimentação. Falo que mesmo quando eu larguei, como isso já vinha enraizado, que uhum, pra mim é largar muito, às vezes não era tanto, uhum, mas eu me sentia, assim, uhum, péssima uhum, nesse quesito. Mas, assim, eu realmente me encontrei, que número um de prioridades é minha filha, minha relação, a maternidade, e o resto foi sendo secundário. Então, assim, quando eu treinava antes de ser mãe 5, 6 vezes na semana, que era minha meta, assim, se não era musculação, eu treinava com você 3, e aí treinava sozinho. Você sempre deixava a ficha pra mim, me orientava o que eu ia fazer. Já me aventurei um pouquinho ali nos treinos de corrida, mas durava pouco, porque não é minha praia. Você me ajudava ali montando umas planilhas, mas eu sempre ia fazer um aeróbico final de semana, sábado, às vezes até domingo. Então eu gosto muito. Mas caiu. Depois que a Alice nasceu, na gestação eu mantive muito uhum, bem. uhum. E Eh até 40.
maratona, semanas? A Alice nasceu de 38 e um dia, Uhum. que Você treinou até? eu treinei até a É. véspera, Uhum. porque não foi planejado, né? Eu fui numa consulta, então assim, não tive que, Aham. não sabia que dia que ia nascer, tava Sim. indo tranquilo. Foi num dia para consulta de rotina, e aí vi que o batimento cardíaco dela já tava mais lento e falou, vamos tirar. Uhum. Foi assim no susto. Acho que eu até falei, Uhum. Pedro, não vou treinar amanhã, alguma coisa assim. Foi meio Que a isso. Alice vai nascer. É, Mãe, vem pra cá, que foi meio a isso. Alice vai Aham. nascer. Então, treinei assim, sem grande desconforto que eu tinha, era um pouquinho de azia ali, teve que adaptar um abdominal. O Pedro me corrija se eu estiver errado, porque a gente Uhum. esquece. Sim. Era isso Mas mesmo. minha memória é essa, assim, foi É, muito bem. Depois que ela nasceu, eu treinava os dias com o Pedro. Não Uhum. fazia mais nada sozinha, não. é. Uhum. Ali era Pedro te segurando ali. na minha mão. Aham. Na minha mão. E é uma coisa que eu sempre falei com a Larissa, assim, né? Porque assim, quando a gente tá na gente, a nossa referência, a gente pede um pouco do todo, né? E como eu tô acostumado a treinar várias pessoas, eu tinha um pouco mais de referência da média. Uhum. Os desvios da Larissa, toda vez que sei lá, tô errando muito a mão, ou tô treinando menos, era muito superior à média das pessoas. Uhum. E eram desvios também muito inferiores aos desvios. Então, assim, cara, a oscilada era. Assim, eu sempre olhei pra ela, cara, essa menina é muito equilibrada, cara. Ela, pô, é muito equilibrada. E aí a gente reduziu pra 2 vezes. Era A gente 3 reduziu pra vezes, 2 vezes. reduzimos para E 2. isso é um puto sinal de equilíbrio ali, porque assim, você já tinha dimensionado, cara, não vai dar 3, assim, não tá cabendo 3. Você já antecipou ali, né, assim, a minha leitura externa, talvez internamente não foi nem uma elaboração, assim, não veio nem tão concreto, assim. Mas pra mim, é claramente, cara, você já viu ali, cara, não, 3 não cabe na minha vida agora, eu vou pra 2 Eu e vou vou ser sustentar sincera, essas 2. não cabia também nem financeiramente. Foi uma opção que eu fiz, quem sabe, né? Filho, vem, mexe no orçamento. Falei, ó, Sim. tempo realmente também não estava cabendo. E também orçamento. E energia também, às vezes, né, para É, 3, precisava de um pouco mais de recuperação, noites mal dormidas, é, né? E já veio para 2 e, não, mas é 2, é 2. 2 é. 2 Eu é acho que eu 2. devo ter falhado pouco, né? Ah, Assim, nossa. se fosse realmente. Nossa, assim, dá para até ser um pouco ousado e falar nenhuma. Não É, seria um risco grande, né, de falar isso para qualquer pessoa, mas talvez para você nem seja um risco tão grande, Sim. talvez nenhuma, assim, né? Então, sempre veio nesse caminho ali. eu sempre tentei fazer um movimento de tentar aumentar um pouquinho, um dia de caminhada, Aham. um dia ali treinando sozinha, mas assim, bem. Com pouca regularidade. Essas 2 vezes é que eu me comprometi mesmo, mas também, por sorte, que eu tinha um compromisso com outra pessoa. Eu acho que já Sim. foi falado na primeira temporada aí, que às Sim. vezes o compromisso com outra pessoa puxa a gente, e o compromisso com o Pedro me fazia estar lá. E Sim. às vezes, nossa, a Alice vai estar na soneca, não fez soneca? Já desci com ela no carrinho ali, Uhum. Pedro já foi ali entreter, e eu vou Pedro já tinha treinando. know-how de Já soneca. É. uns 2 ou 3 treinos ali, já rolou até uma ninada lá. Pode me dar aqui. Pô, eu já sou experiente em acalmar. Você já é experiente em treinar. Eu posso, ó, É. se eu te falar o que pra você fazer, você vai bem. E aqui você pode deixar comigo. Aqui pode demorar um pouquinho, mas vai rolar. Sim. Então, tem esse equilíbrio ali que eu sempre percebi, eu acho que se manifestou assim, mesmo nesses momentos mais difíceis, que às vezes assim, eu nem captava tanto, né, assim, que às vezes estava, né, talvez tão difícil ali, eu falei, cara, tá conseguindo, e é legal trazer isso pro Move Matter Talks também, e conversar né, entender que a gente está trazendo uma enormidade, um leque tão grande de dificuldades que, né, tem gente que tem dificuldade em começar, tem gente que tem dificuldade na dinâmica familiar ali para inserir, tem gente que tem a dificuldade do trabalho, tem gente que tem dificuldade pela questão que passa ali pelas questões mentais e disponibilidade da pessoa, né? Então, acho que ninguém passa ileso ali, né? Nenhuma mulher nesse momento é tão forte o momento que é difícil de passar ileso, né? E eu sempre imagino, essa corda aqui eu não vou soltar, essa aqui eu vou ficar. E ainda assim, soltei um dia, que pra mim achava, não, essas 3 vezes pra mim eu nunca na minha vida vai mudar. Então muda, não tem jeito. E eu tinha uma facilidade que o meu prédio, que eu morava à época, tinha academia. Então, assim, também era uma realidade privilegiada que era só eu descer. Sim. Não tinha aquele trânsito, aquela coisa pra chegar, aquele deslocamento de ir e voltar da academia.
Então isso era uma tranquilidade. E como é que tá agora na sua vida o exercício? Né? A gente fez esse apanhado ali. Agora eu falo que agora eu tô retornando para a Larissa da atividade física, que eu Legal. mudei de cidade, né? Voltei para Ipatinga, que é a cidade da minha família, que a minha mãe mora. Então sempre foi a minha grande rede de apoio, minha mãe. Uhum. E aí agora tá perto dela, minha vida mudou. Outra coisa, né? Mudou. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu cogitei ainda continuar no formato online com o Pedro, porque sempre funcionou. Eu grávida, viajando, Uhum. a gente colocava. Eu entrava na hora do Pandemia, treino. A né? pandemia inteira a gente Ficou continuou um tempo treinando em Patinga, a online. gente ficou, né? E viajando, eu lembro de grávida treinar com você online. É, Se ligava a chamada de vídeo, eu tava lá na praia, arrumava um lugarzinho e Uhum. treinava. Mas assim, eu precisava sair de casa. Foi quando eu fui mudar que eu entendi que o peso que a atividade física teve, assim, Perfeito. positivo na minha rotina, na minha organização. Falei, ó, agora eu preciso sair de casa para treinar. Mudar o Ou- ar, né? Assim. preciso desse tempo fora dessa rotina aqui. E aí eu consegui incluir, e aí me apaixonei também com o beach tênis. Legal. Queria achar algum aeróbico, que é mais a minha falha ali de manter. Falei, vou achar alguma coisa assim que eu goste. Brinquei com umas amigas, foi legal. Falei, vou entrar numa aula uma vez por semana, faço musculação 3 vezes. E eu acho que foi quando eu comecei a ver, olha, tem volta. Eu consigo me achar aqui de Sim. novo no meio disso aqui tudo, porque a sensação não vai voltar isso Sim. aqui. Agora essa minha vida, que dia? Sabe quando ela tiver 7 anos, 10 anos? 18 anos. Ou se é que vai. E aí agora eu tô assim numa fase muito muito mais feliz comigo Sim. por estar me encontrando aí nesse caminho. Que lindo. e essa, né, de sair ali, se você ficasse, realmente o exercício não ia ter ali um pouco desse contorno do tempo para si, né? Porque querendo ou não, você tá lá, né? E é o mesmo ambiente que vai remeter ali também as coisas que acontecem naquele ambiente, que é maravilhoso, né? Ser mãe, ser pai, mas é muito trabalhoso também. Se você não quer lembrar desse trabalho, né? Você Sim. sair, parar de olhar das referências desse trabalho ali, né? Uma decisão muito acertada ali mesmo. E esse olhar para si, né? Também, deixa eu entender. Não vou sair fazendo sem pensar, né? Deixa eu entender qual que é o papel do exercício nesse momento da minha vida, né? Sim. Exato. Que é muito legal. E agora ela tá na escola, né? Assim, então eu consigo tirar esse momento enquanto ela tá na escola, de manhã cedinho eu deixo ela e já vou treinar. Mas tiveram momentos que, como a minha mãe tá lá em Patinga, a Alice bebê, eu ia, eu pequena, ia lá passar minhas férias, 10, 15 dias direto lá, e eu continuava treinando online com o Pedro. Então, assim, era possível manter também. Foi uma coisa que me segurava, assim, eu tenho print de tela da gente treinando, é a cara da Alice lá. Legal. E aí até lembrei, assim, que foi muito importante também ela me ver fazendo isso. Isso eu acho que me motivava. Ao mesmo tempo que veio um pouquinho de culpa ali, eu tinha um sofrimento de deixar ela com outras pessoas. Eu fui muito controladora. Eu vejo que uma parte da minha dificuldade na maternidade ali, eu dificultei também. Não tinha alternativa, não né? tinha, assim, você Você tava teve- fazendo o que você tinha, do jeito que você era, com aquilo que você Com o tinha, que eu sabe? tinha. E aí, que bom que você olha pra trás e fala, nossa, eu podia ser um pouquinho menos, pra você agora ser um pouquinho menos, entendeu? Porque você podia ter passado por isso tudo e agora tá não fazendo essa crítica, essa autocrítica, né? Então, Isso, acho que com essa certeza. autocrítica ela é riquíssima. E as crianças, elas jogam essa autocrítica na nossa cara, assim. E se você não faz autocrítica, elas vêm, assim. Eu vejo isso muito nas mães, especialmente as mães que eu chamo de mães nerds, sabe? As mães que querem fazer tudo by the book. Aí a criança não dorme, aí tem a regressão do sono, né? Chama regressão do sono aos 4 anos, 4 meses. Aí a mãe fala, mas eu fazia tudo certinho, a rotina, o que aconteceu, o que eu fiz de errado? É o menino jogando na sua cara, que não tem by the book. Aí vem a introdução alimentar, ai, mas eu fiz tudo, li todo o BLW, li todos os livros que você mandou, piquei, cozinhei, o menino mal encosta na comida. também. É ele jogando na sua cara. Ai, mas agora eu fiz tudo pra ele andar com 1 ano, a festa de 1 ano vai acontecer, ele não tá... É a maternidade jogando na sua cara, mais uma vez, tentando, né, te fazer pensar, não, a criança tem direito de acordar algumas vezes, ou talvez muitas vezes, alguns dias,
né, em alguns momentos do primeiro ano, a criança tem direito de, às vezes, não estar afim de mexer com a comida, não estar afim, outros dias sim. E a criança tem também direito de fazer o desenvolvimento dela no ritmo que ela quiser. E ela vem aí para mostrar para a gente que as coisas não são muito do jeito que a gente quis e programou, né? E nosso via de crescimento aí é ter essa autocrítica, falar, é verdade, né, tá certo. Eu não precisava de ficar ali olhando quantas horas de soneca ele estava fazendo. Não precisava de ficar ali picando 30 gramas de alface, sabe? Precisava ele Deixa controlando. fluir, Meu né? nível é como que trocou a fralda, assim, o nível de controle é Pois é. absurdo. Então, assim, a maternidade, ela vem para nos evoluir, sem dúvida, né? Então, é uma grande oportunidade. E felizes são as mulheres que usam isso como lugar de evolução. Com certeza. É muito legal isso, você, né, trouxe. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, você valorizar esse olhar para trás, assim, nossa, podia ter feito diferente para fazer agora, né? E aí Legal. Porque vão vir outros, eu já te conto. Adaptação escolar, desfraude, desmame, se já não tiver acontecido, adaptação, dificuldades escolares, e depois lá na frente, né, adolescência, pré-adolescência, puberdade, relação com o corpo. Então, assim, Essa quer desanimar fase. ninguém, não? olha, essa caixa não está fechada. tá Essa caixa do tranquila. seu. Ah, Se não. eu tivesse feito melhor, ainda tem mais coisa para fica colocar nela. tranquila, assim, sabe? E assim, que bom assim que você reconhecer, eu tenho um nível de controle que podia ser menor. Beleza, vai ser melhor chegar no processo, por exemplo, de adaptação escolar com menor nível de controle. Sabe? Que pra mim foi super tranquilo. Tem mães que Perfeito. falam que choraram, pra mim, nossa, que alegria. Pra mim foi Aham. maravilhoso. Então, eu já consigo ver, até deixar ela com minha mãe pra eu sair um pouco mais. Sim. Falar, sofrer um pouquinho ali, chamar a mãe, faz Aham. parte. Faz parte, Tá- sim. Tá com a avó, né? Tá Tá com a ali. avó bem. Sim. Então, isso tudo. E eu acho lindo de ver também, que tá falando, dela se espelhar nisso. E dela já, assim, né, a gente não sabe como vai ser no futuro, óbvio, mas já demonstrar interesse na atividade física. Uhum. Já teve vezes de eu estar com o Pedro, assim, treinando lá, ela pegava, pequenininha, assim, nem 2 anos, pegava um brinquedo que é um parafusinho da cachorra Sei. e fala que ela colocou o pezinho dela pra fazer ali. Ela sempre fez, né? Sempre Ela fez sempre fez, ela junto. puxava o colchãozinho do lado, ela Aham. sempre fez, assim, ela sempre queria fazer. Fazer Tipo, é legal. No primeiro dia de escola, que no dia da adaptação, a gente ficou 1 horinha lá com ela. Aí tinha um brinquedinho, assim, de montar, que tinha um negocinho com 2 bolas. Assim, você ia montando, Aham. né? Aham. O formato. Se quisesse, tinham bolinhas, tinham coisinhas compridas. Ela já pegou um cilindro, colocou uma bolinha de cada lado. Falou, Aham. pezinho de Ai, academia, que mamãe. Você quer fazer o quê? Um halter. Um halter. Eu dou um halter. Não terra. Eu acho legal. Gosto, que eu já convivi, já peguei, gosto de brincar, Ai, funciona. Isso é lindo, assim, das crianças entenderem que isso faz parte do dia a dia. E não que a hora da academia é uma hora que eu saio completamente. Não, o negócio entra também no dia a dia. Né? Isso não deixa de ser uma forma de educar também. E aí, A gente um tá pouquinho de educando culpa que às vezes dá ali quando a gente sai para fazer isso. É. Apesar de que eu acho que é uma das coisas que a gente menos sente culpa, É. digamos assim, de A tudo, gente né? já aprendeu que vale a pena, né? Esse sair, né? A gente sai com pesar no coração, especialmente se é mais novinha, mas a gente sabe que vale a pena. Sempre mais. Eu acho que eu acho que uma das coisas que eu mais sinto culpa, engraçado, né? Controverso. Ó. Tipo, De malhar? De sair para fazer exercício, eu profissional de educação física. Que coisa! Eu acho que não sei se é porque também a corrida também é esporte de longa duração. Durante a semana pode ser. é o horário que eles estão na escola, então não impacta. Mas o final de semana, que é o sábado, que é o longo, que eu tenho que ficar muito tempo. E o engraçado, cara, o ser humano é maluco, porque é umas coisas que, assim, poucas vezes deram errado na vida. E eu sempre fico com medo de dar errado. Eu sempre saio e falo assim, cara, vou chegar lá em casa, vai estar o caos, o menino tá acordado. 3, a Maria Júlia vai estar nervosa, com razão, mas vou ficar nervoso que ela tá nervosa, porque eu termino o longo tão feliz, eu chego lá, ela tá nervosa e dá uma baixada na minha energia. E aí eu fico dizendo, aí, assim, o mais comum é chegar lá, tá todo mundo dormindo. Queria o cenário Que inteiro, bom. calma. Acho que eles sentem sua energia de longe, Pô, sabe? eu fico Aí assim, vai do fluindo. meio pro fim do longo, assim, falando assim, gente. E às vezes acontece alguma coisa, assim, sei lá, eu tenho que pausar muito. Tô muito cansado, vou dar uma pausa pra beber uma água, eu já fico contabilizando assim, 5 minutos a mais, isso é meio loucura, né? É louco, tá louco, calma. Sim. Eu tenho um pouco dessa pegada no exercício, assim, não sei o que me faz pensar isso. Talvez seu sentimento de culpa, na verdade, seja um sentimento que você está faltando como apoio a Maria Júlia. Eu acho que é mais isso. Tipo assim, não é nem as crianças, é o apoio Não é. a Maria Júlia. É Assim, isso.
Porque você não vai, assim, o Caetano não vai ficar chateado Não, que você não tava lá. verdade. É. Sabe, a Nara, a Não, Rita, eles ficam felizes, né? eles Quando ficam eu felizes chego quando você suado lá, eles chega. ficam felizão. É, Sim. mas a Maria Júlia pode ser que, e é difícil, né, dar conta de 3 crianças ao mesmo tempo, então pode ser que não desalinhar ali, né, das crianças, isso acontece muito, eu tenho 2, já acho, assim, fácil desalinhar, 3 ainda mais fácil, mas que bom que não aconteceu, acho que é uma coisa da Acontece, energia de mesmo. vez em quando acontece, mas a maior parte das vezes eles estão dormindo. Assim. Sim. Teve um recente, terminei e tava com muita gente que eu conheço lá fazendo no mesmo dia. Uhum. E aí a galera, vamos tomar um café. Eu falei assim, cara, eu olhei o celular, eu sempre mando uma mensagem pra Maria Júlia pra ver a hora que ela visualizou, pra ver o azul, tipo assim, pra ver a hora que ela acordou. E aí eu olhei e pensei, não acordou, acho que eu vou tomar esse café aqui. Eu tomo um gole no café, olha de novo. Tomo um gole Isso aí, vivendo a cada 5 minutos. Aí durou até 9 horas. Aí eu até falei com a galera assim, não. Aí eu vi que ela visualizou, eram umas 9 horas, assim. Eu falei, agora eu tenho que ir. Por quê? Não, porque o pessoal acordou. 9 horas, tá maravilhoso, né? Tá acordando 9 horas, tá ótimo. Tá bom e os meninos demais. dormem mesmo, assim. Sim. Acho que também porque a gente faz ali cama compartilhada, então tem aquele aconchegozinho de tá Sim. quentinho, o quarto fechado, tudo Acorda, olha pra um lado, olha pro escuro, outro, tá todo mundo volta a dormindo, né? Aquela dormir. energia de sono rolando. Legal. Show. Maravilhoso esse episódio, né? Assim, que privilégio te ter no Move Matter Talks, que privilégio a gente poder fazer esse episódio com você e escutar e saber mais profundamente dos detalhes. Acho que a gente só tem a agradecer a você pelo episódio, por compor o Move Matter Talks. Muito obrigada, foi um prazer aqui. Temos muito que contar um agradecer. pouquinho da história aqui com a atividade física. E para mim é um prazer participar desse projeto, né? Com 2 profissionais que eu admiro muito e ainda tratar de um tema que é tão importante. Aí foi perfeito, né? Quando eu pensei em você ali, porque você sempre amou os dois, né? A minha relação com você, do tempo que eu te conheço, você sempre amou os dois. Você sempre amou o exercício e quando você passou pela sua cabeça ser mãe, você amou a maternidade do segundo zero, com todos os percalços, as dificuldades, né? Sem romantizar de novo, mas é perceptível o seu brilho no olho. Então, unir esses dois tem tudo a ver com você. Se você está no projeto, tem tudo a ver mesmo, assim. Estamos chegando no final. Tem alguma mensagem que você queira passar? Você acha que já passou todas as mensagens durante o episódio? Fique à vontade. O microfone é seu. Nossa, mais relacionado à atividade física mesmo, eu acho que o movimento é muito importante. Eu atribuo realmente a ele, como eu já falei aqui, a minha gestação ter sido tranquila, um pós-parto tranquilo, poder carregar minha filha, que agora já está com mais de 12 quilos, assim, com uma certa facilidade. Mãe, né? A gente coloca mochila de um lado, criança do outro e sai carregando tudo. Então, eu acho que levanta do chão. Eu atribuo muito à prática constante de atividade física. Então, acho que qualquer movimento pode ajudar aí nessa hora, nessa percepção. Então, se não encontra, né, teste várias opções, dá uma volta no quarteirão, que até pensando nesses benefícios e numa saúde mental no pós-parto, ter um momentinho para você que já vai ser muito difícil, se já conseguir ir angariando aí um pouquinho, 5 minutinhos ali, já vai colher muitos benefícios. Perfeito. Maravilhosa. Muito obrigado. Larissa é meio low profile nas redes, a gente não combinou mas eu vou pensando aqui, cara, eu vou falar dela, mas o Instagram dela deve ser fechado. Não vai Então agregar muito, não. procura ela nas redes da Move Move Matter. Matter. Se alguém estiver precisando de uma produtora executiva de videocast, a gente aceita dividir. Sim. Aceitamos compartilhar. Sim. Então, caso alguém tenha algum interesse para ela conduzir esse processo, está super indicada e a gente compartilha. Brenda, se as pessoas quiserem te encontrar, como elas fazem? A gente vai deixar aqui embaixo o link para agendar consulta comigo pelo WhatsApp da secretária e vamos deixar também o link do grupo da minha comunidade de mães entrelaçadas. Beleza, pessoal. A Move Matter Talks faz parte de um ecossistema que a Move Matter também faz, que a Move Matter é uma plataforma de prescrição de treinos
para tentantes, gestantes e mães no contexto, né, das nossas conversas aqui, dessa conversa de hoje e de todas as outras conversas do Move Mater Talks, que eu inclusive convido vocês para escutarem também. Quem escutou esse episódio e gostou, tem outros episódios muito legais. Mas a Move Mater, ela é conduzida pela minha esposa, que é minha sócia também nesse projeto, uma pessoa super competente, está lá disponível para conversar com você e apresentar esse projeto da melhor forma possível. Então, tem um link que está aqui embaixo, assim como o link da Brenda também vai estar nas descrições, caso vocês tenham interesse. Todos nós estamos à disposição. Um lembrete muito importante é: curta o episódio, segue a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, compartilha esse episódio com outras pessoas que possam, de alguma forma, ser impactadas por essa conversa. Isso é muito importante para a gente também, para que essa mensagem chegue cada vez para mais pessoas. Se você treinar e lembrar da gente, e essa conversa de alguma forma ter te motivado, ou que você queira motivar outras mulheres a fazer exercício físico, marca Move Mater lá no Instagram, @MoveMaterTalks, que a gente vai compartilhar, e certamente isso também vai ter um grande valor para todo o crescimento do nosso movimento, né, desse movimento materno. Então é isso, ficamos por aqui e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até Até a mais. próxima. Até mais.